Pessoal do 6º ano, né? Tudo bem com vocês? Estamos retornando às nossas videoaulas, viu? Graças a Deus. A gente pensou que ia, né, voltar presencial, mas assim não foi possível. A pandemia, né? Como vocês já sabem, teve uma alta e a gente teve que voltar às nossas videoaulas. Mas a gente se adapta novamente. Hoje, né, eu vou gravar sem o uso da máscara. Eu também já fui vacinada, já tomei a primeira dose, então nós não estamos correndo, eu não estou correndo nenhum risco. Eu quero dizer a vocês que é necessário vocês terem aquele compromisso, né, com as aulas, com as videoaulas, que vocês arranjem tempo, vocês têm tempo suficiente, né, nem arranjar. Vocês separem um tempo para que vocês, pessoal, fiquem atentos a tudo que nós vamos colocar aqui, os professores. Porque não é fácil para ninguém, nem para vocês e nem para a gente, mas a gente tem que se adaptar a esse momento. Nós estamos preparados, né? De certa forma, o ser humano ele é preparado para qualquer situação. Então, vamos nos adaptar, vamos fazer assim um compromisso com a escola. Quem é pela manhã, tira uns minutos pela manhã, quem é à tarde, pela tarde, não é? De acordo com a necessidade de cada um. E hoje, nós vamos começar a estudar o 2º capítulo de História, viu? Os meninos do 5º ano, que hoje estão no 6º, eles já devem ter recebido o livro, né? Teve alguns que eu não cheguei a dar o livro, porque no dia da aula foi quando parou. Que o livro é esse aqui, né? Araribá mais História. Então, esse livro nós já estudamos, vocês já pegaram, já pesquisaram o 1º capítulo, que foi aquelas atividades que vocês responderam. Tem alguém aí que está achando estranho, porque o professor de História do Jesuíno era o professor Lucídio, né? Porque eu estou gravando a aula de História que está sendo aplicada para ele. Mas eu estou preparada para receber as dúvidas de vocês e ele também, tá bom? Então não se preocupe, o professor sou eu, mas o responsável é ele pela disciplina e eu também posso me responsabilizar. Então fiquem atentos. Então hoje, o que nós vamos estudar em História? Nós estudamos o 1º capítulo, automaticamente vem o 2º capítulo. Né? O 2º capítulo, ele começa no livro de vocês de História, na página 23. Viu? Vocês vão abrir o livro na página 23. O que está escrito aí? Está escrito origem e dispersão dos seres humanos. Como os seres humanos, eles se originaram, em que continente está provado que o ser humano teve origem, não é? E como ele se espalhou pelos outros continentes. Não é? Ele nasce um e se espalha pelos outros continentes. Aí vocês devem estar perguntando, mas como que o ser humano se espalhou por continentes tão distantes? Né? Porque tem os oceanos. Por exemplo, daqui da América, para você ir para o africano, você tem que atravessar um oceano que é chamado Atlântico. Como foi que ele fez isso? Né? E vocês vão ver isso hoje. Porque não tinha barco, né? Nem barco, não tinha navio, não tinha né, aviões. Como foi que ele veio? Então nós vamos ver hoje. Então nós vamos ver primeiro como surgiu o ser humano. Né? Porque, segundo a religião, como foi que surgiu o ser humano? Deus criou o ser humano, segundo a religião. Isso aí é o que o homem chama de criacionismo, a teoria do criacionismo. Né? E tem que a ciência prova, né? A científica, que a história acompanha a científica, que o homem surgiu de outros animais, de um outro animal. Viu? Aí nós vamos estudar agora isso aí. Mas primeiro, no livro de vocês, eu não vou saltar o livro. Né? Por isso que essa aula hoje, ela está sendo ministrada pela professora de História, para que vocês entendam. E se vocês prestarem bem atenção, vocês vão entender. Viu? Para depois a gente entrar com slide. Então, muitas pessoas, elas se perguntam, de onde viemos? Muito provavelmente, essa pergunta, ela também foi feita pelos primeiros seres humanos. E aí, se você perguntar para sua mãe e seu pai, você sabe, ela vai dizer, você é meu filho. Mas de onde veio o ser humano, mamãe? De Adão e Eva. Quem criou Adão e Eva? Deus. Está lá em Gênesis. Deus. E aí ela vai mostrar que lá em Gênesis,
principalmente os evangélicos, lá tem a teoria religiosa, não é? Deus criou o mundo, aí Deus todo dia, até quando ele descansou no 7º dia. Ele cria cada coisa a cada dia, né? Ou então um conjunto de coisas a cada dia. Você vai lá em Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, e você dê uma olhada como é a explicação religiosa, bíblica, para a criação, para a origem do mundo e para a origem do homem. E ele cria Adão e Eva. Aqui no livro de vocês, tem uma teoria que ela foi criada pelo surgimento de uma tribo indígena, que é a tribo Pataxó. Aí tem até uns indígenas, né? Nessa foto que vocês estão vendo no livro. E, né, eu não sei se os meninos vão colocar a foto aqui. Eu pedi para eles colocarem a foto de tribos aqui atrás de mim. Então, para os indígenas, o homem, ele veio da água, né? Da chuva. E eles fazem um ritual quando o homem surgiu. Foi a partir de uma primeira gota d'água. E vocês vão ler isso aí, né, que está no livro de vocês, como o surgimento do homem, segundo essa tribo Pataxó, que viveu na Bahia e em Minas Gerais. E vocês vão tirar suas conclusões. É aí a teoria indígena. E aí, vamos lá para a página seguinte, página 24. E aí lá o historiador ele faz uma comparação do mito indígena, né, para o surgimento humano, um mito fundador indígena, e agora ele faz uma comparação, que tá aí no 2º parágrafo, ele diz assim para vocês: durante a maior parte da história humana, as explicações sobre a origem da Terra, né, da vida na Terra, ela está ligada à religião. E em muitos há a presença de um Deus, que esse Deus ele é eterno, que é responsável, único, pela criação de tudo que existe. Essa linha de pensamento que se apoia na ideia, ela é chamada criacionismo, na ideia de um Deus. Já nessa visão criacionismo, com maior número de defensores nessa sociedade que nós estamos vivendo, ela foi elaborada num livro da Bíblia, né? Esse livro, ele foi baseado nessa história e ele foi escrito. E esse livro, ele diz que a princípio Deus criou o céu e Deus criou a terra. Deus fez, né, as esferas da terra e a cada dia ele vai criando, né, tipos de planta, animais, né, todo tipo de vegetação, como a gente vê. Então, esse criacionismo aí, seu menino, eles têm várias correntes de defesa. E ela se apresenta, essa teoria, ela se apresenta como uma origem religiosa e ela procura combinar os princípios da criação e explicação também, né, religiosa. E aí tem uma teoria, aí tem uma imagem, né, dessa teoria aí embaixo, que é o paraíso. Deus criou o paraíso, aí quando Adão e Eva pecam é que esse paraíso deixa de existir. Isso aqui não vai chegar ao caso agora, né? Eu só estou fazendo um apanhado do que é o criacionismo. Foi a lei, foi a teoria, a teoria baseada, né, na religião. E aí vem outra teoria, vamos botar aqui, teoria criacionismo, onde Deus criou o homem. E agora tem uma teoria evolucionista, é a segunda. Teoria, botei aqui. Evolucionista. Essa daí está na página 25, viu? Então vamos ver aí. Essa teoria, pessoal, ela é aceita pela ciência. É para explicar o surgimento e a enorme diversidade, desculpem aí, de seres humanos que habitam a Terra. Essa base aí, ela foi criada por um historiador, pelos naturalistas. Esse naturalista, eles eram ingleses, que é o Charles Darwin e o Alfred Wallace. Eles concluem, né, nas pesquisas que eles fazem a respeito de seres humanos, que vem se transformando ao longo do tempo e dando origem a novas espécies.
Aí aquela teoria lá, que muita gente diz assim, eita, o homem é descendente de macaco. Não é descendente de gorila. E eu achei engraçado, uma vez eu dando essa aula de história, e eu apresentava algumas imagens num slide, e eu apresentava a teoria da evolução do animal, né? E uma coisa que a gente acha muito engraçada nessa questão de origem, é as coisas parecidas naturalmente. Se você pegar um lagarto para um dinossauro, é como se fosse o que? A miniatura, né? Um jacaré, outro lagarto, tem deles que ficam até em pé, né? E a gente acha parecido com um dinossauro. É como se ali fosse a miniatura de um dinossauro, não é? Eu não sei, aquela espécie de dinossauro, vocês sabem que as espécies de dinossauro, tem muita criança que tem brinquedos de dinossauro, é uma variedade muito grande de espécie de dinossauro. Então, poderia a ciência, ela poderia explicar isso, ela pode explicar isso, essa teoria de evolução. Não é que nós somos macacos, né? O homem não é um macaco, mas a ciência prova que nós somos descendentes de um mamífero que nos primeiros momentos tem a atitude de um macaco hoje. Nós vamos estudar isso aqui, não é? Então vamos ver aqui, essa evolucionista ela é baseada nisso. E os mecanismos que determinam essa sobrevivência de algumas espécies, a eliminação de outras, porque não se adaptaram ao meio, como vocês sabem, ao meio natural, à sobrevivência, elas vão sendo eliminadas, não é? Então, a história diz que nós, da sociedade atual, nós somos de uma espécie que se adaptou, que é o Homo sapiens. Sapiens, a gente sabe, os sapiens, nós somos descendentes deles, que eles se adaptaram, eles conseguiram sobreviver ao tempo, ao meio, e aí dele veio nós, né? Nós somos descendentes dessa espécie. Então aí, essas duas espécies, né? A espécie de Wallace e de Charles Darwin, ela choca com a religião. Viu? E eu vou dizer para vocês, isso aí foi uma polêmica muito grande, foi um problema muito grande enfrentado pela sociedade naquela época, que alguém chega e diz, nós não somos descendentes, nós não viemos de Adão e Eva. Né? Nós somos descendentes de animais, de macacos, né? De mamíferos, que eles diziam. Então, a religião, ela convive aí, né? O criacionismo, ele tem um choque com o evolucionismo. E não é fácil. E vocês vão estudar profundamente que quando a ciência ela começa a explicar certas situações, porque a gente vai estudar aqui um período em que o centro de tudo era Deus e não o homem. Viu? Depois, quando vocês estiverem na próxima série, né, que é a 7ª ano, é que vocês vão vendo que os cientistas, eles colocam o homem como o centro de tudo. E aí começam as ideias a se chocarem com as ideias religiosas. Porque o povo da sociedade, né, dessa sociedade que nós estamos falando, que nós estamos falando ainda da evolução. Eles vão muito pela questão religiosa. Viu, pessoal? Por Deus, ele bota Deus como centro de tudo. E muita gente tira proveito disso. Não tem argumento para explicar. E aí diz, né, que pobre vai ganhar salvação, que é mais fácil. Eu conheço até um ditado popular que diz que é mais fácil, né, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. E aí aquilo ali vai fazendo com que a população de baixa renda ela se acomode e que ela aceite a situação dela. Né? E era isso que eles faziam na mente das pessoas. O pessoal da época, da idade, né, do período medieval. Era isso que os ricos faziam com os pobres. Até hoje tem gente que acredita dessa maneira. No final da 26, que fala da evolução, vocês vão estudar essa página aí, que eu estou dando assim um apanhado, fazendo um resumo. Aí vocês, lá no final, diz assim, que essas ideias, que são essas duas teorias, elas se chocam e a sociedade europeia, elas se chocam porque elas começam a contradizer as ideias bíblicas de que os seres humanos, é bem claro aí, assim como os outros seres vivos, haviam sido criados por Deus e, portanto, seriam perfeitos e imutáveis. Né? E aí tem o livro dele, do Wallace e do Darwin, e aí você depois dê uma olhada. Agora vamos lá para a outra página, 26. A 26, ela fala dessa espécie,
que está aí no livro de vocês, com certeza vai ficar aqui do lado, para vocês verem, né? Durante esse período que eu estiver explicando essa aula. Então, a evolução do ser humano. Aí tem um animal. Né? Vocês estão vendo a imagem de um animal. Uma espécie. É o Australopithecus afarensis. Esse animal aí. Vocês estão vendo aí que nós temos alguma coisa dele. Nós não somos ele, claro que não. Mas tem alguma coisa. Ó, ele já tem um movimento nas mãos, ele já dobra o joelho, ele tem uma atitude parecida com a nós de ser humano. Qualquer ser humano fica nessa posição aí. Os movimentos dos dedos dele já começam a aparecer. Ele já pega um objeto, será? Que ele consegue pegar um objeto? Não, isso aí ainda não pega um objeto com firmeza. Né? Esse animal que vocês estão vendo aí no livro. Então vamos ver a evolução nossa, do ser humano. O que é isso, a evolução do ser humano? É rapidinho aqui. Evoluir é se desenvolver. Se desenvolver como, professora? Fisicamente, né? Fisicamente, a evolução fisicamente. Movimento do corpo, do braço, né? Das pernas, do corpo todo, da cabeça. E também vem a evolução, ó, da mente. O homem imagina e ele cria. Como ele cria? Ele começa a criar os primeiros objetos cortantes feitos de pedra. É uma evolução, ele pensou, ele criou. Ele começa a se cobrir com peles de animais. Ele começa a fazer calçados para se defender do gelo e da temperatura alta. Então, vamos ver a evolução humana aí, na página 26. A teoria evolucionista deles, de Darwin e Wallace, eles resolvem um grande mistério, né, científico. Isso desde o século XIX. Que os arqueólogos, né, que são as pessoas que estudam a nossa espécie, escavando lá no sítio arqueológico que é deixado pelos primeiros seres humanos, estudiosos também, eles encontram, né, nas pesquisas deles, ossos muito semelhantes a ossos nossos, humanos, de humanos modernos. E aqui o ser humano, ele é conhecido exatamente pelos ossos, né, que eles são deixados. Poxa, professora, mas tem ossos daquele povo que viveram há milhões de anos atrás? Tem, nós temos um sítio arqueológico muito rico aqui na nossa região, viu? Que é o da Serra da Capivara. Na região ali de São Raimundo Nonato, José de Freitas. Era São Raimundo Nonato, agora é José de Freitas. E é muito visitado pelo mundo inteiro. Né? Lá tem uma arqueóloga que estuda, uma mulher muito inteligente, a doutora Niede Guidon, e ela explica a origem do ser humano a partir dali. Lá tem fósseis de seres humanos, tem esses ossos de seres humanos, né? E se a gente tiver essa oportunidade de visitar esse sítio, se vocês tiverem essa oportunidade, com certeza vocês ainda vão ter no decorrer da vida de vocês estudantil, é uma experiência pessoal, assim, para nós brasileiros, para nós piauienses, inexplicável essa experiência. Porque lá prova que o ser humano é mais, aqui na América do Sul, ele tem uma idade mais antiga do que os que foram descobertos em outras partes aqui da América. Né, da América, do continente americano, América do Norte, viu? Porque nós temos sítio arqueológico nos Estados Unidos, no México, né? E aí vocês vão já estudar isso aí, mas eu não vou saltar, não. Então, para nós ali é um tesouro, a Serra da Capivara, para brasileiro é um tesouro. Apesar de não ser de muita gente não valorizar. Então, como é que ele estuda? Tem, né, um material específico chamado carbono 14, que esse carbono 14, ele data esse material, viu? É como no DNA, não prova de quem tu é filho. Então esse carbono 14, ele é usado nesse vestígio encontrado, e aí ele data lá de quanto tempo é aquele osso ali, se é masculino, se é feminino, quanto mais ou menos ele tinha de altura, em que época ele viveu, não é? Se era do sexo masculino ou feminino, tudo isso aí é explicado. Então, vamos voltar aqui. Utilizando essa última teoria de Wallace e de Darwin, o Darwin, a gente chama Darwin, é Darwin. Então, essa teoria, ela gira sobre a origem nossa. E há um grupo de mamíferos chamado primatas. Esse primeiro grupo, ele surgiu há 70 milhões de anos. Esse grupo de primatas, ele tem origem nos primeiros hominídeos, como é chamado,
e que apresentam características semelhantes à do homem moderno. Os mais antigos hominídeos, que se tem evidência, é chamado de Australopithecus. Eu lembro que tem uma época, nos canais de televisão, quando tinha desenho infantil, que eles apresentavam esses Australopithecus, animais pequenos, né? E muito, digamos assim, pessoal, desenvolvido, viu? E esses animais, eles viviam no sul da África, presta atenção, no sul da África, e já andavam eretos, sobre 2 pés e tinham habilidades com as mãos. Mas eles ainda não fabricavam os instrumentos de sua evolução. Então, a história conta que os mamíferos, pessoal, eles tinham essa coluna não ereta como a nossa, eles eram dobrados. Viu? Dobrados. Então, aí, quando eles aparecem, esses Australopithecus, eles já têm uma coluna ereta. Então, já começa a mudar. E também tem movimentos com a mão. Já começa, a usar as mãos para botar alimento na boca, para coçar alguma coisa. Não é? E aí, é uma evolução. Eles explicam, os 2 cientistas. Então, onde ele fala que foi que eles acharam esses vestígios num continente chamado África. Então, fica provado que a África, como muitos historiadores eles explicam, é o berço da humanidade. Onde o homem surgiu? Na África. Segundo a teoria criada por esses 2 cientistas, que é evolucionista, o nome dessa teoria. Então, vamos aqui. Quando é no ano de 1974, para nós, para os historiadores, essa data é muito recente, 1974. Umas pessoas descobrem numa cidade chamada Etiópia, num país chamado Etiópia, um esqueleto de Australopithecus. Isso, ele é mais ou menos datado de 3 a 2 milhões de anos atrás. Veja como a Terra é muito antiga. Então, desde que se comprova, se tratava de uma mulher, foi provado que se tratava de uma mulher, um esqueleto de mulher, que ela tinha aproximadamente, que o livro de vocês não diz, mas ela tinha mais aproximadamente 24 anos, quando morreu. E ela pesava, eles dizem que ela pesava na faixa de 28 a 32 quilos. Eu já li a história dela. E aí a pessoa que estava pesquisando o esqueleto achado, lá na Etiópia, esse fóssil, ele estava ouvindo a música de um grupo muito famoso de roqueiro, que é o Beatles. E aí ele estava ouvindo a música que o nome era Lucy. E aí ele batiza aquele corpo ali, como ele descobriu que era de mulher, naquele momento que ele estava ouvindo a música, ele disse que ia chamar aquele esqueleto de Lucy, tá aí, Lucy. E aí, a data dele é de 2 a 3, porque historicamente a gente lê ao contrário, viu? Que é antes de Cristo, então de 3 a 2 milhões de anos atrás. Então, o ser humano é muito antigo. É muito antigo assim que eu digo, vem de muitos e muitos anos atrás, milhões de anos atrás. Então, a evolução nossa é grande. Então, em 2010, foi descoberto também na Etiópia o outro esqueleto, E esse esqueleto, ele é de um Cadanumu, é o nome do esqueleto. Também é de Australopithecus. E é isso aí que vocês estão vendo. Ele retratou essa imagem de um esqueleto de um ser, de um mamífero dessa época. Na página 27, vem falando de todos os gêneros. Do gênero que chamamos Homo. Os gêneros que derem origem ao gênero homem, chamado Homo. Não é sabão em pó não, viu? É com H, Homo. Tá aqui. Aí tem as espécies do Homo. Então, vamos ver aqui. O Homo, o Homo, da qual fazemos parte, ele se originou há 2 milhões de anos atrás. E ele é diferente do que eu estou acabando de explicar, do Australopithecus. E nós vamos estudar essas habilidades, porque esse homem ele já tem habilidade com a mão e com os pés. Então, vamos lá ver os principais listados aí. E eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês
ter uma noção. Tem uma árvore genealógica aí embaixo, que ela mostra essa evolução. De onde surgiu, dos primeiros galhos até o homem atual. Aí aqui tá, você pode fazer uma árvore e você está lá no topo da árvore. Viu? Porque você faz parte da sociedade atual. Mas aí nessa árvore que você está vendo, é bom você dar uma olhada para vocês entenderem melhor. Tem toda essa evolução humana. Se evoluiu, não tem como nós ser igual a esse animal, ao mamífero aí da página anterior, pessoal. Porque teve uma evolução. Inclusive, eu já falei da coluna. Então, tentem entender. Se você quiser entender essa teoria, né? Não, entender você tem que entender. Você não pode aceitar. Você tem um respeito pela sua aceitação. O historiador, o cientista, ele tem respeito. Você pode acreditar no criacionismo, que é a religiosa. Então, primeiro tem o habilis, que já tinha habilidade de fabricar utensílios simples de pedra, alimentava-se de vegetais e carne, provavelmente ele desenvolveu algum tipo de linguagem. É o homem habilis, esse daí. Viveu há 2 milhões de anos atrás e foram encontrados também no leste da África. Tem o erectus, que além de utilizar utensílios de pedra lascada, como machados, era um bom lançador. Né? Tinha uma mão acertadeira que era uma coisa. Esse erectus. Eu assisti um filme que ele, né, longe mesmo, até 2 km, 3 ele acertava um animal. Então, ele era muito ágil, muito. Então, aqui diz que ele, aqui prova que ele foi a primeira espécie a deixar a África, né? Inclusive, aqui tem um pesquisador que no ano de 2001 encontrou na Geórgia e na Europa Oriental, Geórgia, Estados Unidos, viu? E ainda na Europa Oriental, ossos humanos classificados pertencentes ao Homo erectus. Então, quer dizer que ele estava tanto na América como na Europa. Aí veio o neandertalense, muito parecido com o ser humano moderno. Era caçador, ele, e suas diferentes espécies habitavam a Europa, a Ásia Ocidental, preste atenção. E ele viveu 230 mil a 30 mil anos atrás. Aí vem o Sapiens, né, que é do qual nós surgimos. Surgiu de 190 mil anos a 150 mil anos atrás. Nas savanas de onde? Da África, lá o berço da humanidade. Se espalhou por todo o continente. Constituiu instrumentos variados e muito sofisticados, que diz. Ele também desenvolveu uma linguagem, já falava, e também tinha expressões artísticas. O Sapiens, o homem moderno, foi a única espécie do gênero que conseguiu sobreviver, foi o Sapiens. Aí tem a origem do homem nessa árvore genealógica aí da página de vocês. Qualquer dúvida me pergunte no privado, viu? Pode perguntar qualquer um dos 6º anos, eu estou lá para tirar dúvida. E tem da África para o mundo, na página seguinte. E aí, como foi que o homem lá da África, naquele tempo, ele conseguiu chegar à América, com um oceano no meio? Né? E aí está mostrando a chegada, as evidências que comprovam que o ser humano surgiu na África e se espalhou pelos outros continentes. Esse mapa aí que vocês estão vendo, mapa de imigrações dos seres humanos a partir da África, ele vai aparecer para vocês, está aí no livro, e acredito que os meninos vão colocar aqui atrás de mim essa imagem, tá bom? Para vocês entenderem. Aí tem a África e tem essa linha vermelha que vocês estão vendo aí no livro de vocês, que mostra ele se espalhando lá para a Ásia. E tem essas linhas verdes que ele vai para a Oceania, né? Então aqui diz que esses grupos humanos, eles seguindo ao norte da África, atravessaram a Península Arábica, também foram pelo norte em direção à Ásia Central. Estudos recentes, eles concluíram que muito antes de migrarem de uma região para outra, há cerca, sabe de quanto? 130 mil anos atrás, os grupos humanos deixaram a região nordeste da África em direção ao sul, que está mostrando aí, da Península Arábica. Então, os estudiosos, eles falam muito sobre essas migrações deles que saíram da África em direção a outras regiões. E aí, mas quando o ser humano chegou aqui à América? Viu? Vamos ver aqui. América. Aí o livro de vocês tem uma índiozinha, não é? Então, na próxima aula, nós vamos concluir, nós já estava quase concluindo, né? Mas chegou o nosso tempo. Então, a chegada dos seres humanos aqui ao continente americano, que é o que vocês moram, habitam, tá bom? Então, tchau, pessoal, e até a próxima aula.